Nossa revisão de ciências, professora Reviane. O estudo dos seres vivos. Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem, como os animais, inclusive o homem, fungos, plantas, algas, protozoários e bactérias. As principais características dos seres vivos apresentam formas e tamanhos variados, são agrupados pelo que possuem de parecido nas partes do corpo, pela maneira como se reproduzem, depende do ambiente para se desenvolver e obter alimentos. Bem, os seres vivos eles podem se reproduzir de duas formas, forma sexuada ou forma assexuada. Na forma sexuada ocorre entre dois indivíduos de sexos diferentes e da mesma espécie. Ou seja, vai ter uma troca de gametas entre o sexo masculino e o sexo feminino. No exemplo aqui, nós temos o galo e a galinha, que são considerados os progenitores. Vai ter uma troca de gametas, né, espermatozoide e óvulo, eles vão se unir, gerando o que nós chamamos de fecundação. Neste caso, vai ter a formação do ovo, que ao ser liberado vai dar origem aqui ao novo descendente, tá certo? Em relação à assexuada, ocorre em relação a apenas um indivíduo, ou seja, envolve apenas um indivíduo, um ser vivo, tá bom? Um exemplo aqui é a estrela do mar, ok? Então, aqui eu posso observar que não tem necessidade de troca de gametas. O único indivíduo ele pode se reproduzir gerando novos descendentes. Pode ser por brotamento, por bipartição e assim por diante. Já em relação aos ecossistemas, o que nós estudamos? Os ecossistemas é o que? Conjuntos de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si com o meio ambiente. Nesse ecossistema, nós temos alguns componentes, também chamados de fatores, bióticos e abióticos. O que são os fatores bióticos? São todos os seres vivos existentes naquele ecossistema, tá certo? Já os fatores abióticos são aqueles que não têm vida, exemplo, luz, água, solo. E esse sistema ele deve estar estável, em equilíbrio e autossuficiente. O que quer dizer isso? Um ecossistema estável, em equilíbrio e autossuficiente é quando ele tem todos os recursos disponíveis, né, está bem conservado e também não há interferência na quantidade de seres vivos, né, ou seja, não há uma interferência na cadeia alimentar, então ele encontra-se estável. O ecossistema faz parte da biosfera, que é um conjunto de todos os ecossistemas. Um ecossistema ele pode estar presente em uma pequena lagoa por possuir fatores bióticos e abióticos também. Também os biomas, né? Os biomas brasileiros compreendem os ecossistemas, né, que nós estudamos, e que, segundo o IBGE, o Brasil possui 6 biomas: o Cerrado, a Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e o Pampa. No caso do bioma Amazônia, compreende uma área na qual se encontra a maior floresta tropical do mundo. A floresta amazônica estende-se por 9 países da América do Sul. Então, a Amazônia é o maior bioma brasileiro existente, tá certo? E eu vou chamar a atenção aqui também para o bioma Cerrado, que é considerado o segundo maior bioma da América Latina e do Brasil, conhecido como savana brasileira, apresenta grande biodiversidade e compreende uma área de elevado potencial aquífero. O que eu venho destacar no Cerrado? Ele encontra-se na maior parte nordestina, né, na parte semiárido, tá bom? E o restante depois vocês dão mais uma olhadinha para se aprofundar. Outro conteúdo que nós estudamos foi a cadeia alimentar. No caso, o que é uma cadeia alimentar? Ela representa a relação de alimentação entre os organismos, podendo ser entendida como tudo aquilo que faz parte do ciclo alimentar de um ser vivo. A cadeia ou rede alimentar é constituída pelos seguintes níveis: produtores, consumidores. Nos consumidores temos primários, secundários, terciários e temos os decompositores. Então, na cadeia alimentar, nós temos o produtor aqui, que no caso está representado pela planta. Por que a planta é considerada produtora? Porque ela realiza a fotossíntese e, com isso, produz o seu próprio alimento. No caso da borboleta, ela é considerada consumidor primário. Por quê? Porque ela vai se alimentar da planta, tá bom?
Então, essa setinha indica o elo de alimentação. Então, a borboleta se alimenta da planta, o sapo se alimenta da borboleta e a cobra se alimenta do sapo. Então, o sapo é consumidor secundário, a cobra consumidor terciário. E já em relação à fotossíntese, trata-se de um processo realizado por organismos autotróficos fotossintetizantes, como plantas, algas e alguns procariontes. Esses organismos captam a luz solar, convertem-na em energia química que será utilizada para a produção de compostos orgânicos baseada em água e dióxido de carbono. Um dos produtos finais deste processo é o oxigênio, que é liberado no ambiente. Então, a fotossíntese é um processo realizado pelos seres autotróficos para a produção de alimentação, né, de energia. Então, o que acontece? Eles capturam do ambiente gás carbônico, convertem na energia deles, no alimento deles, e liberam gás oxigênio para a atmosfera, para o ambiente. Então, essa fotossíntese ela tem uma grande colaboração no meio ambiente, que é o que? Liberar oxigênio que serve para a respiração dos seres vivos, tá bom? Em contrapartida, tem a produção do seu alimento. Então, aqui, acredite, você tem forças para chegar onde quiser, basta querer. Um forte abraço e bons resultados nas avaliações.